Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, para levar até você a palavra do Senhor, aprender da palavra, né? Sabendo que tanto o que prega quanto o que ouve, ele se alimenta da palavra, né? E isso, se quiser, claro, todas as coisas acontecem nas nossas vidas quando a gente quer. Principalmente quando se trata das coisas de Deus, né? Muitos homens, colocam culpa em Deus, às vezes, pelo que acontece na vida, né? Mas não tem culpa nenhuma, a culpa toda somos de nós mesmos, né? E isso se chama arrependimento. É a única maneira que você tem para se salvar, é você reconhecer o erro. Saber que é errado, ainda que tenha vindo de um pecado que foi adâmico, né? Mas você já nasceu errado. E tudo que Deus quer é que o homem reconheça isso. Que ele já não tem parte com Deus, já nasceu sem parte com Deus. Ele precisa recuperar isso aí. Esse lado corruptível, né? Ele tem que recuperar essa ligação com Deus, essa aproximação de Deus. E se não for com arrependimento, com esse reconhecimento, jamais esse homem consegue se aproximar de Deus. E a gente nunca vai colocar essa responsabilidade no próprio Deus, porque a vontade dele é que todo homem dê ouvido a ele, tenha o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, e se salve pela palavra de Deus, pelos conselhos do Senhor, pegue o caminho correto e se salve. Então Deus, jamais ele tem culpa em alguma coisa disso aí, né? A gente tem que se aproximar, a responsabilidade é sua, de se chegar a Deus e resistir ao diabo, né? E ele se chegará a vós, diz o Tiago, né? Ele fala a respeito disso aí, que a gente tem que se aproximar de Deus, né? Procurar se aproximar do Senhor. Então, nós vamos aqui para a palavra de Deus, que encontramos aqui, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, aonde diz aqui no versículo 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E contudo, o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, começo aqui com esse versículo. Na verdade, isso aqui está falando do anticristo, né? Ele vem. E como diz o apóstolo João, já existe muitos anticristos entre nós. Ele já dizia naquela época, escreveu na sua carta universal, e hoje nós continuamos falando que existe muitos que têm se feito anticristo, que é exatamente aquele que até diz que é Cristo, mas é anticristo. Aquele que prega até a palavra, mas nega a eficácia dessa palavra. Ou seja, prega heresia, prega com engano. Então a pior coisa que tem é isso aí, de você confiar num guia
e esse guia te levar para o precipício, né? Então veja que aqui, nessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, fala desse anticristo, né? Que ele vai se manifestar com toda eficácia. E isso, a coisa vai se aproximando desse dia, dessa manifestação do anticristo, e muitos, sempre de Adão até hoje, muitos têm se feito anticristo, e sabendo de que isso vai, cada dia vai ficando mais evidente. Assim como o Senhor Jesus tem se revelado nos últimos dias mais claramente ao homem, do mesmo jeito, da mesma forma é o anticristo. O próprio Senhor Jesus disse que nos últimos dias se levantarão muitos falsos profetas e farão milagres de tal maneira, maravilhas, que pode enganar até mesmo os escolhidos. E ele diz nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então o que é isso aí? Iniquidade, exatamente aquele iníquo, aquele que tem até a palavra, mas ele nega essa palavra, ele se desvia da palavra. Ele conhece, mas não obedece. E ele até diz que anda na palavra, mas é uma capa. É mentiroso, é um falso profeta. Então veja que nos últimos dias, disse Jesus, o próprio Jesus falou, que isso ia acontecer com mais frequência, com mais eficácia, com mais evidência ali, né? Ia se manifestar esse povo. Então hoje, aparentemente, está mais fácil de servir Jesus, está mais claro, muitas testemunhas, de Jesus até aqui, Jesus se manifestou em carne e morreu por nós e ressuscitou dos mortos, está vivo. Então isso é claro, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Então deixa bem mais claro para a gente, né, essa evidência, né, de que isso é verdade, mas também se cumpriu ali o dia de Pentecoste, que foi falado, profetizado no Velho Testamento, que nos últimos dias Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e isso está aqui para nós, disponível para nós, para qualquer um que queira. O Espírito Santo na sua vida, ele habita em você e te ajuda nas fraquezas, ensina o que e como convém pedir, porque nós não sabemos, mas através do Espírito você vai saber. Ele vai te convencer e vai te ajudar nas fraquezas, né? E vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Tudo é facilidade, né? Agora, também vem a dificuldade. Como tem a facilidade, tem também a parte difícil, né? Assim como vai se manifestando o Senhor, se revelando ao homem, deixando bem mais claro isso, mais acessível. Você vê que hoje, há um tempo, há uns anos atrás, seria difícil Bíblia, né? Não era fácil achar uma Bíblia, comprar uma Bíblia. Hoje todo mundo tem. E já fica difícil de alguém
contestar isso aí, ou dificultar, de alguma forma te perseguir nesse sentido. Mas também distorce a palavra. Estão distorcendo a palavra, pregando heresia, em vez de palavras sã, palavras genuínas, a sã doutrina do Senhor Jesus. Então fica como falso profeta. Então aqui, Jesus, ou seja, o apóstolo Paulo, ele pregou, ele escreveu essa carta, né, os Tessalonicenses, a segunda carta, no capítulo 2, e ele fala aqui no versículo 1: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então nós rogamos, o que é isso? Estamos torcendo, estamos esperando, nós estamos querendo, né, que Jesus venha logo e que nós possamos reunir com Ele, ficar sempre com Ele. Ele diz no versículo 2: não vos moveis facilmente do vosso entendimento, para não se mover daquilo que Paulo pregou, que eles receberam a palavra, não se mover daquilo lá, daqueles ensinamentos. Então Paulo está dizendo, não vão se mover facilmente disso que vocês aprenderam, né? Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então não adianta você entrar em conversa. Ele está dizendo, fica no que aprendeu, fica firme, com esperança, mas também com paciência, né? Não é para ficar correndo atrás de palavras, né, que não é bíblica, ou de alguma forma entrar em alguma heresia. Ele diz aqui no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então ele está garantindo aqui, o apóstolo Paulo, nessa carta, que sem a vinda do anticristo, dessa apostasia. O que é apostatar? Exatamente você saber, você vender uma coisa que tem valor, vamos dizer, a palavra de Deus, você trocar. Você apostatar da fé, você sabe que a palavra de Deus é de uma forma e você, pelo algum interesse, você mudar esse ensinamento, essa obediência a Cristo. Então, a apostasia, e se manifesta o filho do pecado, manifestar o anticristo, o filho da perdição. Então Jesus não vai vir antes disso, é isso que ele está dizendo. Vai deixar, ele vai se manifestar. Então você vê isso hoje claramente, os discípulos dele já com mais eficácia. O que é isso? Se aproximando mais dessa eficácia dele, dessa, como está dizendo, toda a eficácia de Satanás. Então a coisa se aproximando do ápice, do engano máximo. É isso aí, dessa apostasia total, né? Então
a coisa está ficando mais difícil para você pregar o evangelho genuíno, porque é muitos pregando heresias e combatendo o evangelho genuíno. Então aqui ele diz no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então você vê que ele está se aproximando. Globalização, um só governo, uma só religião, e eles vão se aproximando, vai encaixando isso devagar. Mas vai chegar esse ponto aí. Mas eu sempre tenho dito que para uma coisa melhorar, mesmo que seja aparentemente, tem que piorar. Tem que ter uma piora para uma melhora. Ou seja, para implantar alguma coisa, você tem que, de alguma forma, você deixar claro que é necessário implantar aquele sistema para que melhore, mesmo que seja aparentemente, mesmo que seja uma coisa natural. Porque nós somos natural e isso aqui vai ser implantado, e o anticristo vai implantar o seu governo naturalmente, é carnalmente, não vai pensar que é espiritualmente, mas no sentido carnal, no sentido físico, terreno, né? Um sistema de homem. Então veja aqui, o que eu quero dizer com isso é que a coisa tem que piorar para ter uma extrema, uma piora de tal maneira que quando vinha uma melhora, os dois lados vêm a ceder. É isso que eu quero dizer. Tem que ter extrema direita, extrema esquerda. O bem e o mal. Mas de tal maneira esse mal afligir, de tal maneira oprimir, que depois o bem tem que ceder um pouco para centralizar isso. Nem fica totalmente bem e nem fica totalmente mal. É isso que eu quero dizer. Então vai ser implantado um governo que nem é totalmente bem, no sentido para Deus, no sentido de justiça de Deus, no sentido de salvação de alma, não é totalmente bem. Humanamente, sim, é bem, mas espiritualmente, não. E nem totalmente mal, que os homens vão ceder de maneira que vão achar correto, bom, suportável, de maneira que esse governo vai ser uma bênção, no sentido homem, é tanto que vai ser implantado. É isso aí. Agora, espiritualmente falando, nós não podemos ceder. Então vai ser regras que vai ser quebrada, cedida pelo bem, por esse lado correto, direito, que vai quebrar princípios bíblicos, princípios do reino de Deus. Então veja aqui, que ele está dizendo aqui nesse versículo 4, falando desse homem do pecado, filho da perdição, que vai se manifestar. Aí ele fala no 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. Você não pode adorar mais nada, se não for a Ele.
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele vai chegar a esse ponto aqui, mas isso aqui é depois de implantar. Ele não vai se manifestar dessa forma aqui antes de implantar, antes dele tomar as rédeas, tomar o controle de tudo. Não, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e que se adora depois que ele tiver com o controle todo, total na mão. Mas ele vai implantando. Ele vai implantando. Devagar, de maneira, ele vai cedendo. Ele não vai se levantar contra. Porque senão ele não implanta. É isso que eu estou dizendo, que vai ser... O bem vai ceder. Tá tão ruim a coisa, de tal maneira o mundo de cabeça para baixo, e no pecado e na imoralidade no mundo, que quando ceder, essa imoralidade ceder para a melhora, o bem também vai ceder parte. Esse lado da moral, do caráter, de tudo, de todas essas coisas, ele vai acabar cedendo umas partes, que é para centralizar a coisa. E ficar todo mundo conduzido por um governo só, por uma religião só. Mas aí depois que tiver tudo no controle, aí se levanta. Então veja aqui, no versículo 5, ou seja, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O apóstolo Paulo está dizendo, quando eu estava aí em Tessalônica, eu pregava e eu dizia para vocês isso aí. Então estou escrevendo agora, é isso aí que ele está falando nesse versículo. Aí ele entra no versículo 7, que aí ele vai falar da igreja. Vai falar o que é a igreja, irmão. Às vezes você pensa que é uma casa. Não, a casa somos nós, igreja é nós. É o templo do Espírito Santo de Deus. Mas esse templo de Deus que sois vós é santo, diz o apóstolo Paulo. Então só faz parte da igreja de Cristo quem é santo. Quem verdadeiramente o Espírito habita nessa pessoa. Ele é subordinado, ele é subordinado ao Espírito. O Espírito de Deus é sobre essa pessoa. O que é isso? Ele vive subordinado, ele vive fazendo não o que quer, mas aquilo que o Espírito diz. Esse faz parte da igreja. Então não vá pensar que é de qualquer jeito eu dizer que sou e sou. Não é bem assim não. Então o que é isso? Vai falar aqui no versículo 7, olha o que diz aqui. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério. Mistério, o que é isso? Uma coisa encoberta, uma coisa que é oculta. Que para descobrir você tem que correr atrás, você tem que lutar de maneira correta para você achar a revelação, descobrir isso aí. Então, um mistério da injustiça. Ou seja, você não descobre facilmente que é injustiça. Você pensa que é justo, que é exatamente o engano que eu estou falando, do bem ceder princípios bíblicos, princípios de Deus, que não pode ser quebrado, são colunas, que existe o pecado que não é para a morte, e existe o pecado que é para a morte. Então tem pecado que é a blasfêmia, ou a apostasia, a blasfêmia contra o Espírito, você não tem perdão. Então são princípios
principais que não pode ser quebrado. Vamos dizer aqui só para você entender o que eu quero dizer. Para você morar numa casa, a casa não, pode ter pequenos defeitos. Pode ter uma telha quebrada, você só não fica debaixo dela se estiver chovendo. Você fica no outro ambiente, no outro parte da casa que dá de você morar lá. Aí pode ter um buraco na parede, pode ter alguma coisa, torneira quebrada, um bocado de defeito que dá de você morar lá. Mas sem as colunas da casa não dá. A casa cai. Então tem as colunas, tem as coisas principais que sustentam essa casa. Jesus fala de fundamento. Fundamentar ou construir a casa sobre a rocha. São os princípios de Deus. Você está com a casa em cima, montada em cima. Aí pode quebrar uma telha, você depois troca quando der, mas as colunas têm que estar firmes. Então, é isso que eu quero dizer aqui. Então, veja aqui, nesse versículo 7, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, ponto e vírgula. Então, já está em evidência. É isso que Paulo está dizendo. Toda a vida teve, de Adão até hoje. Mas Jesus, eu volto a dizer, nos últimos dias se levantarão falsos profetas, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O que é, volto a falar da iniquidade? Aqueles que se dizem ser crente, mas não andam nos princípios de Deus. Ele dissolve isso aí, de maneira ele relaxa nisso aí, de maneira que passa um entendimento para as pessoas e para ele mesmo, que Deus não está nem aí com isso aí. Não vai exigir nada disso. Não vai levar em conta. Então isso aí é o iníquo, que é aquele que está no meio da congregação, se dizendo ser igreja, mas ele não faz parte da igreja. E pelo zelo de muitos, e pela maneira, esse zelo já de muito tempo, tem tanta gente que há muitos anos vem dentro de uma doutrina genuína, se entristece com isso de maneira que acaba esfriando o amor. Ou seja, ele recuando e de alguma forma parando a carreira. É isso aí. Então o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade dentro da igreja, o amor de muitos que tem amor de verdade, que faz a coisa com diligência, se esfriarão. E se levantarão muitos falsos profetas que, se possível, farão milagres, maravilhas, que pode enganar até mesmo os escolhidos. Então veja aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, ou tirado. Quem é que resiste? É o que é crente, o que é verdadeiro, o que é genuíno. Então tem um mistério de injustiça operando, um mistério que é oculto, mas quando você busca em Deus, Ele não te deixa enganado e Ele te dá força para você resistir. E isso estamos vivendo esses dias, acredite. Estamos vivendo esses dias que
Na verdade, a igreja está esfriando, está relaxando, está cedendo. E precisa resistir até que do meio desse povo seja tirado. Tem uma visão do pastor Cisino, de Camboriú, lá do Gideões Missionário, da última hora, né? Antes dele falecer, ele teve uma visão de todas as igrejas, juntando católica com batista, Deus é amor, universal, Assembleia de Deus, todo mundo junto. Ele disse que estava aquela multidão de gente, tudo junto. Aí Deus disse para ele: olha, esse povo aí se diz ser meu povo, mas eles não são meu povo. Do meio desse povo aí, eu vou tirar o meu povo, a minha igreja, vou tirar do meio aí. Aí ele falou mais outras coisas, é exatamente isso aqui. Então não é porque eu esteja congregando junto com as pessoas que eu vou fazer o que eles fazem. Então, Paulo, tem um versículo que eu sempre falo, que o apóstolo Paulo fala, escreve ali, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então você lê a Bíblia, irmão, e você tem que pedir para o Espírito para te revelar exatamente esse mistério da injustiça, para você ser revelado para você o mistério da justiça. Exatamente, o Espírito Santo, ele veio para cá, o próprio Jesus enviou ele, que era uma promessa do Pai, ele mesmo disse. Ele diz: eu envio o Espírito da verdade, que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu fizer injustiça, eu estou perdido. Eu preciso andar na justiça, mas só quem revela é o Espírito Santo, porque o inimigo, ele encobre essa justiça. Aí fica injusto. Eu vou andar na injustiça pensando que estou na justiça. É isso aí, porque é um mistério escondido. E você vê que o inimigo, ele é treva, ele não é luz. Ele bloqueia a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, para você não ver, não ouvir, nem entender. Mas isso não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse. Então veja que se você entrar por esse lado aí, da apostasia, por esse lado aí de acreditar em qualquer conversa, se você não buscar de verdade na palavra genuína, você se perde. Você não vai achar a justiça. O apóstolo Paulo diz isso aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. É no 17, mas eu gosto de falar o 16, que é para você saber do que se trata. Porque tem que ter o texto e o contexto e texto, para você entender o que está dizendo, por que está falando aquilo lá. Então Paulo, ele diz ali, no versículo, capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e 17, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu, depois o grego, ou seja, é para o judeu e para todas as pessoas. Aí ele diz no 17, nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Porque está escrito, o justo viverá da fé. Então nele, no Evangelho,
na palavra de Deus, se descobre a justiça de Deus, se descobre. Então é para descobrir. É porque está encoberto. É um mistério também. Mas aqui está dizendo do mistério da injustiça, que parece ser justiça, mas está encoberto, é uma injustiça. Porque não tem como você se salvar se não for justificado pelo Senhor, aprovado pelo Senhor. Romanos 10, 10. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então o justo viverá da fé. Então o que traz vida a um homem, a uma pessoa, e justifica ele é ter fé, mas não é qualquer fé, fé na palavra. Ou seja, acredita de tal maneira na palavra de Deus que permite ser conduzido pela palavra de Deus. Então, quando existe essa ação, se concluiu a fé. Aí ele foi abastecido, foi justificado. É isso aí. Então, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. Se ele recuar, não fazer o que a palavra de Deus diz, então minha alma não tem prazer nele. Então veja aqui, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então resiste à injustiça para ser justificado. Então aí ele entra no versículo 8 aqui. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Vai ser destruído o poder, né, do iníquo. O poder desse que faz injustiça, encobre, transmite um mistério de injustiça como que seja justo, de maneira que te engana. Mas existe aquele que resiste e vai ser tirado do meio, que é a igreja. É os injustos. Vai ser, até ele estar resistindo, vai resistir esse mistério de injustiça, até que do meio seja tirado. Entenda isso aí. Nós vamos ser tirados do meio disso aqui, dessa injustiça toda. Nós vamos resistir à injustiça. E vamos ser justificado pelo Senhor. Aí será tirado do meio. Aí então será revelado o iníquo que... E quem? A quem que é? O Senhor desfará pelo resplendor, ou seja, pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. É isso aí. Aí vem um versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, irmão, todo o poder e sinais, e prodígio de mentira. Então, se você não está com a luz de Deus, com a justiça de Deus a teu favor, você não está na obediência do Senhor, do lado do Senhor, para Deus te revelar tudo isso, você vai ser enganado por essa mentira aqui, porque ele vem, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Tudo que vai fazer não significa salvação. E sim para a carne, sim, para iludir.
o homem, de maneira que o homem fica com a morte, se abraça com a morte. Quando estamos falando de morte, essa daqui física, porque não tem jeito a todos nós, e com a eterna também. Mas nós precisamos fugir disso aqui e permitir que Deus abra a nossa mente para a gente entender essas mentiras aqui, esse poder de mentira e sair fora. Versículo 10, que é o que eu li, e com todo o engano da injustiça, todo engano da injustiça, para os que perecem, para os que se perdem, não querem salvação, não querem Deus, não querem ouvir a palavra, irmão. Não quer se alimentar da palavra, receber o poder de Deus, aí fica recebendo esse poder de mentira, sinais, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Fica com isso aí, porque gosta de alimentar seu ego. Não, quer saber o que é verdade, o que é bom, o que está certo, o que é justo. Para mim ser salvo eternamente com o Senhor, precisa disso aqui. Eu não posso me enganar. Você vê que Paulo está dizendo aqui, nesse versículo 3, ninguém de maneira nem alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha. Está entendendo? Então, de maneira nenhuma, não permite ser enganado, irmão. Então, esse versículo 10 aqui, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, se perdem, né? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor, ou seja, não amaram a verdade para se salvar. Então precisa amar a verdade. Parece ser ruim no presente, mas é a solução, é a maneira de eu me salvar. Então veja que trabalhar não é bom. Quem é que gosta? Ninguém. Mas é necessário. Então, fazer as coisas corretas não é fácil, mas é bom, é necessário. E servir a Deus não é fácil. Agora, não vá ficar aí pensando que Deus vai fazer por você. Não é você que tem que fazer, Ele te dá o poder. Você vê aqui que o inimigo vem te dando poder para tu fazer esses prodígios de mentira e ficar dentro de uma injustiça. Agora, Deus, Ele te fala a verdade, te dá poder para tu se salvar, se livrar do mal, se defender do mal. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creia a mentira. Mas não é porque Deus é ruim. Não, Deus permite você ser enganado, porque você correu atrás disso aí. Então, entendo, não vá. Depois, naquele dia, Deus não vai ter ninguém por inocente. Quando chegar lá, no dia do juízo, você vai admitir que você que errou. É porque Deus só permite, ó. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro. É quem pediu? Você. Mas se você começar a partir de hoje, buscando no Senhor de verdade, Senhor, eu preciso, eu quero a verdade. Não importa como é que é, mas eu quero viver sob o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo sobre mim. A palavra de Deus sobre mim.
Já não vou viver mais eu, mas Cristo vai viver em mim. É isso aí. Então comece a dizer, eu não sei como é isso aí não, mas eu quero. Eu não sei como é e nem tenho força para isso e nem entendo isso, mas eu quero. Aí você vai começar a entender, vai começar a ver as injustiças, começar a enxergar o erro. E automaticamente você vai vendo certo, claro. Se você vê o erro, você está vendo certo já. Se você vê a perdição, você está vendo a salvação. Agora, quando a gente não vê a salvação, porque não buscou em Deus que mostra a salvação, que revela, então você fica na morte pensando que está na vida. Porque o inimigo nunca vai dizer que aquilo lá é morte. É o engano, o mistério de injustiça, é um mistério do erro. É uma coisa errada, mas não é revelado, porque só quem revela é Jesus. Só quem revela é o Espírito de Deus para você. O inimigo ele vai sempre te enganar, achando, para você achar que está corretíssimo. E até fica ainda revoltado com quem vai falar a verdade, né? E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia, para que creia a verdade, a mentira. Ou seja, você vai acreditar na mentira. Na verdade, você está longe. É isso aí. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tiveram prazer na iniquidade. Então veja aqui que as pessoas têm prazer às vezes porque vem lubriando, tapeando, enganando, fazendo fantasia, prometendo para a carne. Aí você entra nessa aí e perde a salvação, né? Olha aqui o versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então veja aqui que Paulo diz que nós devemos agradecer ao Senhor. E ele diz, nós damos graças a Deus, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Fé, acreditar na verdade. Santificação, separação do erro. É isso aí. Versículo 14. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, irmão. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, seja nós presentes pregando ou mandando carta para vocês. Então estais firme, retendes a tradição que vos foram ensinadas. Então, irmão, a gente precisamos buscar
nos marcos, nos heróis da fé. Como é que esses homens serviram a Deus? Vamos olhar para a história deles, para a maneira de vida deles, dos profetas, de todas essas pessoas, de Jesus Cristo, dos apóstolos. Aí seguir isso aí. Tá certo, tá correto. Não ir em conversa fiada, não, em conversa que é para boi dormir, não. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nesses últimos dias, é muito engano para os que já estão dentro. E eu imagino os que estão fora. Mas você que está fora, você que está dentro, você tem a oportunidade. O Senhor Jesus está chamando através da sua palavra para te revelar o mistério da verdade, o mistério da justiça, para que você se salve. E será uma bênção, né? Você vê que Jesus, o Deus, ele chamou Abraão e disse: anda na minha presença e ser perfeito, e tu serás uma bênção. Irmão, é isso aí. Então nós nos aperfeiçoamos em Cristo, na palavra do Senhor. A palavra nos aperfeiçoa, nos santifica, nos justifica, nos lava do pecado e nos justifica de toda a acusação do inimigo. E assim seremos salvos. Aí que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Senhor, de estar aqui mais uma vez, nesse programa, falando da tua palavra, dizendo que o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Pai, abençoa a cada um que nos assistiu, ser com eles, Pai, ajuda, fortalece, dá vigor, dá saúde e prosperidade a cada um. No nome de Jesus, meu Deus, pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. E amém.